De onde vem o dinheiro para bancar os serviços, investimentos e despesas dos governos federal, estadual e municipal? Do seu bolso. Os impostos que você paga ao comprar uma fruta ou uma casa própria, que você paga todos os anos ao declarar sua renda, além das taxas e contribuições, são o que financia desde a conta de luz até o médico no posto de saúde. Os tributos são obrigatórios, mas o retorno para a sociedade também é. Nossa conversa de hoje é sobre cidadania fiscal. Eu sou Gisele Antonioli e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos tratados aqui no Parlamento Mineiro. Há mais de 4.000 anos, os habitantes da Terra pagam tributos. É o que nos contam registros encontrados na Mesopotâmia, lá no Oriente Médio, onde hoje ficam o Iraque e partes da Síria e da Turquia. Os trabalhadores entregavam ao monarca parte de sua produção. E ao longo da história da humanidade, são vários exemplos de pagamento de tributos. O excesso na cobrança deu origem a revoltas, rebeliões e guerras. Para citar uma, a Guerra da Independência dos Estados Unidos tinha como um dos motivos os pesados impostos que a coroa britânica cobrava das colônias na América. No Brasil, a chegada dos portugueses por aqui deu início à cobrança de 20% sobre a extração do pau-brasil. E até o fim do Império, os percentuais de tudo que era extraído e produzido foram enviados a Portugal. A Conjuração Mineira teve como fonte de insatisfação a cobrança da quinta, parte do ouro retirado das Minas Gerais. Com a abertura dos portos, começou a cobrança sobre produtos estrangeiros. Hoje, os tributos são a principal fonte de arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Os impostos, contribuições e as taxas formam uma sopa de letrinhas. IOF, IPI, IRPF, PIS/PASEP, ICMS, IPVA, IPTU e por aí vai. Não dá para decorar tudo, mas a gente sabe que a União cobra 6 impostos. O 7º imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição Federal, ainda não foi regulamentado, então não há cobrança. Os estados arrecadam recursos de 3 impostos. Os municípios também cobram outros 3 impostos. Aqui vou abrir um parênteses. Eu falei em impostos, contribuições e taxas. É preciso explicar que esses são os tributos existentes no país. A diferença é que as contribuições e taxas só podem ser usadas no destino previsto pela cobrança. Um exemplo é a taxa de coleta de resíduos, cobrada muitas vezes pelas prefeituras quando o cidadão usufrui do serviço. Já os impostos não são vinculados. Eles podem ser usados em todas as áreas que os governos quiserem. A divisão é definida no orçamento anual. O dinheiro do IPVA, por exemplo, que é o imposto estadual cobrado dos donos de veículos, não necessariamente vai para as estradas. Pode ir para a saúde, para a educação, por exemplo. O dinheiro que você recebe pelo seu trabalho serve para pagar despesas como moradia, escola, roupas, alimentação e lazer. Com o Estado, é mais ou menos assim. Os recursos dos tributos arcam com a manutenção e os investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura, enfim, sustentam o Estado e fazem a máquina funcionar. Sem serviços públicos, não existem cidades, estados nem país. O pagamento de tributos é fundamental na vida de todos. O imposto sobre renda de pessoas físicas e jurídicas rendeu aos cofres da União no ano passado 520 bilhões e 741 milhões de reais. Se a gente for olhar imposto por imposto, o de renda é a maior fonte de arrecadação do governo federal. Já os estados receberam 617 bilhões e 748 milhões de imposto sobre circulação de mercadorias. E o imposto sobre serviços totalizaram 83 bilhões e 974 milhões de reais para as contas dos municípios. Os impostos incidem sobre a renda, o patrimônio, o consumo e a produção. E a cobrança pode ser direta ou indireta. O imposto de renda é o imposto direto. Ele incide sobre quanto a gente ganha por ano e obedece uma proporcionalidade. Quanto mais ganha, mais paga. O imposto sobre produto industrializado, o IPI, é indireto. Isso porque ele vai incidir no que você consome de bens e serviços. Qualquer produto que você comprar no supermercado que tenha passado pela indústria tem embutido o IPI. E aí não tem diferença se o consumidor ganha mais ou menos. Todo mundo paga o mesmo imposto.
O problema é que esse tipo de imposto impacta mais no bolso de quem ganha menos. Por exemplo, um produto que custa R$ 1.000 e tem uma alíquota de imposto de 20%, terá o preço final de R$ 1.200. Se a mesma mercadoria for comprada por um consumidor que ganha R$ 10.000 e outro que recebe R$ 2.000, o imposto terá um peso maior para quem ganha menos. Os R$ 200 de imposto correspondem a 2% da renda do mais rico e a 10% da renda do mais pobre. Aqui no Brasil, cerca de 50% dos tributos são sobre o consumo e apenas 20% sobre renda, lucro e capital. Lembra que o imposto sobre bens e serviços pesa mais para quem ganha menos? Eles comprometem 21,2% da renda dos mais pobres. Já na camada mais rica, a incidência é de 7,8% da renda. Por isso, o sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, não leva em conta a renda do contribuinte. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez as contas e chegou ao seguinte resultado: uma empresa gasta 159 dias no ano para pagar todos os tributos que são obrigatórios. E de acordo com o Impostômetro, que é uma espécie de calculadora que soma os valores dos impostos arrecadados, que foi criada pelo Instituto, os brasileiros trabalharam 147 dias do ano passado para pagar impostos. Eu já falei aqui que os tributos servem para a criação e manutenção da infraestrutura e para custear a administração pública. Mas eles têm outras funções que devem ser levadas em conta. Uma delas é o ajuste do mercado. Durante a pandemia do coronavírus, por exemplo, o governo federal diminuiu as alíquotas de impostos de diversos medicamentos, equipamentos de proteção individual e outros artigos para facilitar a importação e abastecer o mercado interno. Mas há outras formas de regulação. Há momentos em que a economia precisa ser aquecida. Então, o Estado vai lá e isenta uma cesta de bens e serviços da cobrança de determinados tributos. Quando o Estado quer privilegiar um determinado setor econômico, a mesma coisa, ele pode escolher, né, esse setor. Eu quero, por exemplo, incentivar as montadoras de veículos, né, na produção de veículos, e fazer com que esse mercado se aqueça. O que o governo faz? Ele vai lá e retira ou diminui a alíquota dos impostos que são cobrados, impostos e contribuições que são cobrados sobre esses bens e serviços. Então, ele pode utilizar, né, desse mecanismo para aquecer ou não determinados setores da economia. É como se fosse uma regulagem fina, né, que está nas mãos do governo e que ele pode lançar mão dela para essa finalidade. A Isabela Freitas, que você acabou de ouvir, é professora da Fundação João Pinheiro e nossa convidada para o programa de hoje. Ela vai nos ajudar a entender melhor o nosso sistema tributário e as mudanças pelas quais está passando. Abrir mão de determinado imposto ou diminuir alíquotas é a chamada renúncia fiscal. Ela funciona também para atrair empresas e indústrias. E aí, estados e municípios podem abrir mão de impostos para trazer atividade econômica para os seus territórios. O município pode, por exemplo, isentar o IPTU por determinado período de tempo. O estado pode mexer na alíquota do ICMS. É nessa dinâmica que acontece a guerra fiscal, a disputa entre estados e municípios. No Brasil, levando em consideração as renúncias fiscais da União, chegamos à cifra de 519 bilhões de reais em 2023. Aqui em Minas, a estimativa de benefícios fiscais para o ano que vem é de 19 bilhões de reais. A questão que eu acho que tem que ser discutida é qual o benefício que está sendo gerado para a população em função dessa renúncia. Porque, às vezes, a conta não fecha, né? Eu estou renunciando de um lado para instalação, né, para atração de investimento, mas esse investimento ele não está sendo suficiente para fazer essa balança se equilibrar, né? E aí acaba que a população não está sendo beneficiada com isso. O intrincado sistema tributário brasileiro leva também a uma grande sonegação de impostos. No país, ela gira em torno de 500 bilhões de reais por ano. A informação é da ministra do Planejamento, Simone Tebet.
Esse valor é mais que o dobro do orçamento deste ano do Ministério da Saúde, que foi aprovado em 231 bilhões. Aqui em Minas, no ano passado, o governo recuperou 905 milhões de reais, de acordo com a Advocacia Geral do Estado. Deixar de pagar os tributos devidos é crime previsto em lei. É um mix de coisas, né? Principalmente essa questão de nós termos hoje um sistema tributário muito complexo, que dificulta tanto a fiscalização por parte do poder público, quanto a própria arrecadação por parte do contribuinte, né? Às vezes, o contribuinte também, a gente não pode partir sempre do pressuposto que é má-fé do contribuinte, né? Porque na maioria das vezes, pode ser má-fé mesmo, mas também tem a própria complexidade do sistema que dificulta a arrecadação. O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, mas é o último país em retorno para o contribuinte. O Índice de Retorno de Bem-Estar da Sociedade leva em conta dados de arrecadação e do Índice de Desenvolvimento Humano de 30 países, levantados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Entre os 30 países, o Brasil tem uma carga tributária de 35,21%. Está na média entre a Bélgica, com 43,80%, e Irlanda, com 22,30%. O nosso IDH é de 0,761, bem abaixo do índice do primeiro colocado em aplicação social dos tributos, que é a Irlanda, com o IDH de 0,942. Cruzando os dados, o Brasil tem o pior desempenho quando o assunto é o uso do dinheiro público. Nós estamos passando por uma reforma tributária. Essa reforma tributária, pelo menos a princípio, a tendência, né, conforme a proposta que está sendo encaminhada, é de que elas transformem o sistema em um sistema mais justo. Então, acho que a primeira coisa é isso, melhorar a forma de arrecadar, tanto do ponto de vista do contribuinte, quanto do ponto de vista da administração. Agora, é necessário também que a população saiba cobrar, saiba exigir, né? E entenda que o imposto que ela paga, ele tem que retornar para a sociedade, na forma de quê? De bens e serviços prestados a ela, a população. Então, se a gente não tem essa consciência, fica difícil você conseguir exigir e melhorar esse indicador. A reforma tributária, que já está com a regulamentação sendo analisada pelo Congresso, pretende substituir 5 tributos sobre consumo por outros 2. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O primeiro vai para a União, o segundo será repartido entre estados e municípios. O governo estima que a alíquota será de 26,5% e prevê que a cobrança será imediata no local do consumo. E aqui a gente pode pensar, se a cobrança do consumo de bens e serviços continua alta, mesmo com a reforma tributária, onde está a justiça fiscal da proposta? O projeto de lei complementar implementa a devolução em dinheiro, o cashback, para cerca de 28 milhões de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo, que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. A proposta prevê, por exemplo, a devolução de 100% da CBS paga pelo botijão de gás. São vários itens nessa lista. Outra busca equilibrar a balança e isentar totalmente itens da cesta básica, como arroz, massa, café e parcialmente outros produtos, como a carne. Ficam fora disso produtos como cigarro e bebidas alcoólicas e outros que também são prejudiciais à saúde. A devolução de dinheiro será feita por meio da apresentação de notas fiscais. O governo pretende reduzir a informalidade nas atividades econômicas, a sonegação fiscal e a concorrência desleal. Mecanismos de diminuição de fraudes e limites por devolução por família ainda serão definidos. Outra intenção do governo é estimular a cidadania fiscal, que é o conhecimento dos cidadãos de seus deveres e direitos fiscais. As pessoas não sabem quanto elas pagam de imposto.
Porque se elas soubessem quanto elas pagam de imposto, talvez elas tivessem um pouco mais de consciência para poder exigir, né? Não só que elas tenham acesso ao serviço, mas que tenham acesso a um serviço de qualidade. Então, quando eu chego, por exemplo, em um posto de saúde e não tenho acesso a um médico, eu tenho, né, eu tendo essa lógica de que eu estou pagando e que por meio da arrecadação dos impostos e que aquele médico ele tinha que estar ali presente, talvez a gente consiga também fazer com que esses serviços melhorem. Mas eu acho que mais do que isso, exigir só do executivo também tem que exigir do legislativo, né? Eu acho que são os dois poderes com os quais a gente tem que pensar nessa lógica dessa cidadania fiscal. O executivo, no sentido de que ele arrecada e ele executa, né? Ele transforma essa receita no produto, no serviço que está sendo prestado à população. E o legislativo de que ele tem que fiscalizar e cobrar um bom serviço por parte da população. E caso o cidadão não encontre isso, ele tem que ir atrás do seu vereador, do seu deputado estadual, do seu deputado federal e exigir que ele os represente diante do executivo. Aqui em Minas foi sancionada a Lei da Nota Fiscal Mineira. O projeto de lei foi criado aqui na Assembleia para estimular a cidadania fiscal. Você pede o cupom fiscal, se inscreve e concorre a prêmios que ainda vão ser regulamentados pelo Poder Executivo. A Assembleia de Minas também discutiu a reforma tributária antes da proposta de emenda à Constituição ser aprovada lá no Congresso. Em março do ano passado, foi realizado um seminário. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados esteve aqui no Parlamento para debater os impactos da reforma no Estado. Bem, eu fico por aqui e para assistir a este e a outros programas da TV Assembleia, você já sabe. Basta acessar o nosso portal e as nossas redes sociais. Até a próxima, tchau!